A estranha da rodovia 63. A BR-63 cortava o interior como uma cicatriz antiga. Era uma estrada esquecida, onde o asfalto rachado dividia silêncios longos com caminhões solitários. Um desses caminhões era o de Caio Monteiro, 38 anos, um homem de poucas palavras, mas com olhos que pareciam ter visto tudo e esquecido metade por vontade própria. Naquela manhã nublada, Caio fazia uma rota incomum. Transportava uma carga leve de peças industriais de Goiânia até um centro de distribuição em Porto Velho. O rádio chiava estático, e o café na térmica já estava morno demais para enganar o cansaço. A solidão da boleia nunca o incomodou. Ele até gostava. Era na estrada que Caio se sentia vivo. Mas aquele dia não seria como os outros. Uma aparição na névoa. No quilômetro 241, onde a estrada afunila entre mato alto e placas enferrujadas, ele viu algo incomum. Uma mulher, sozinha, no meio do nada. Vestia um vestido jeans colado ao corpo e uma jaqueta de couro preta. Os cabelos escuros estavam presos num coque desalinhado, e uma mochila pequena repousava aos pés. Ela fazia sinal com o polegar esticado, os olhos fixos no caminhão que se aproximava. Caio diminuiu a velocidade por instinto. Era perigoso. Desconfiado, encostou o caminhão alguns metros à frente. Ela caminhou até a porta com passos lentos, sem medo. Oi, você vai sentido norte? Perguntou, com um leve sorriso. A voz era firme, com um toque doce, mas cansado. Caio analisou rápido. Não havia veículos por perto. Nenhuma cidade por muitos quilômetros. Ela parecia normal. E, ao mesmo tempo, não parecia. Subo até Porto Velho. Mas posso te deixar em alguma cidade no caminho, respondeu ele, sem emoção. Tá ótimo. Qualquer lugar fora daqui já ajuda, disse, abrindo a porta com agilidade. Subiu na boleia como quem já sabia onde pisar. Sentou-se com leveza, ajeitando a jaqueta e lançando um olhar curioso para o painel do caminhão. Obrigada, viu? Meu nome é Luna. Uma presença incomum. Nos primeiros 10 minutos, o silêncio reinou. Caio não era de puxar conversa, e Luna parecia respeitar isso. Mas vez ou outra, ele percebia o olhar dela deslizando por ele, como quem estudava mais do que observava. Você dirige há muito tempo? Ela perguntou, quebrando o gelo. Desde os 22. É minha vida. Nunca parei. Deve ser bom, estar sempre em movimento, disse ela, encarando o horizonte. Caio respondeu com leve HM. Mas havia algo naquela mulher. Um misto de beleza e tensão. Um magnetismo difícil de descrever. Seu perfume, suave, contrastava com a poeira da estrada. E mesmo sentada, parecia ocupar mais espaço do que deveria. Luna olhava muito para os retrovisores, como se esperasse que alguém o seguisse. Os silêncios que gritam. Passaram por 2 postos fechados e uma ponte estreita. Luna mantinha as mãos entrelaçadas no colo, os olhos perdidos no asfalto. Você já conheceu alguém que parecia estar fugindo, mas no fundo só queria ser encontrada? Ela perguntou, de repente. Caio a encarou de relance. Já. E geralmente, é nessas pessoas que a gente mais se perde também. Luna sorriu. Como se aquela resposta tivesse dito mais do que ele imaginava. Um posto. Um desvio. Caio decidiu parar num posto antigo, com uma bomba de combustível enferrujada e um bar pequeno com cheiro de café velho. Tem banheiro aí dentro, se quiser, disse ele, apontando com o queixo. Luna assentiu e desceu com leveza. Enquanto ela se afastava, Caio a observou mais atentamente. A mochila parecia leve demais para uma mulher viajando sozinha. E ela não usava aliança, nem carregava celular visível. Algo estava fora do lugar. Ele entrou no bar e pediu um café preto. O dono, um senhor de óculos grossos, puxou conversa. Não costuma parar muita gente aqui. Mas hoje cedo passou uma SUV escura, com 2 sujeitos estranhos perguntando por uma mulher. Disse que ela tinha fugido de um motel sem pagar. Caio congelou. Como era ela? Morena, cabelo preso. Jaqueta preta. Disse que era perigosa, que podia estar armada. Caio pagou o café, olhou pela janela e viu Luna encostada no caminhão, olhando o céu. Tranquila. Inofensiva. Ou não? Há dúvida. De volta à estrada, Caio não disse nada. Mas agora dirigia com os sentidos em alerta. E Luna pareceu perceber. O senhor do posto contou uma história, né?
Caio respondeu com um leve aceno. Disse que tem 2 homens te procurando. É. Ela disse, olhando pela janela. Eu imaginava que já estivessem por perto. Você quer contar por quê? Ela virou o rosto lentamente para ele. Se eu contasse, você ainda me levaria. Silêncio. Depende do que você fez. Ela soltou um suspiro longo, como quem carregava algo pesado demais. Eu não sou bandida, Caio. Mas tem gente que prefere me ver como uma. Confissões na estrada. Luna começou a falar. Com calma. Sem pressa. Disse que trabalhava como recepcionista de um motel de luxo em Goiânia. E que, certa noite, um cliente tentou algo além do combinado. Violência, ameaça, poder. Ela reagiu. Se defendeu. Machucou o homem. E fugiu. Mas o homem era alguém importante. Filho de político influente. E o caso foi abafado, mas só até ela sumir. Agora, diziam que ela era louca. Que era uma criminosa. Eu só me defendi. Mas ninguém quer ouvir isso. Caio ouviu tudo em silêncio. Queria acreditar. E acreditava. Mas parte dele sabia. Ninguém na estrada carrega só uma versão da história. Um novo risco. Mais adiante, no entroncamento da BR-217, um carro preto apareceu no retrovisor. Caio percebeu rápido. E acelerou. Eles? Luna perguntou, com a voz apertada. Não sei. Mas estão colados há mais de 5 minutos. Ela se abaixou no banco. Se for eles, vão tentar nos parar antes da próxima cidade. É a chance deles. Caio desviou para uma estrada vicinal sem acostamento, cercada de eucaliptos. Aperta o cinto. Fuga e tensão. O caminhão tremia nas curvas. O carro preto tentava acompanhar, mas a estrada irregular fazia os pneus cantarem. Caio segurava o volante como um guerreiro, os olhos fixos na estrada estreita, desviando de buracos e galhos. Luna respirava rápido, os olhos arregalados. Depois de 10 minutos de perseguição, o carro desapareceu no retrovisor. Eles pararam numa clareira escondida entre árvores. Acho que despistamos, disse Caio, suando. Luna sorriu, aliviada. Você dirige como se tivesse algo a perder. Caio a encarou. Talvez eu tenha. O toque inesperado. Enquanto esperavam ali, em silêncio, Luna tirou a jaqueta. A luz do fim da tarde passava pelas folhas e iluminava seu rosto de um jeito quase cinematográfico. Caio. HM. Obrigada por não me julgar. Ela tocou sua mão. Foi um toque leve, mas com intenção. O coração dele acelerou. Você não sabe tudo de mim, mas me deu a chance de continuar viva. Isso já é mais do que muita gente faria. O silêncio virou eletricidade. E, por um segundo, ele pensou em beijá-la. Mas Luna recuou. Sorriu. Ainda não. A estrada não acabou. Quando voltaram para a estrada, já era noite. Mas eles não estavam sozinhos. A 2 quilômetros dali, escondido num acostamento, o carro preto esperava de novo. Com 2 homens dentro. E uma arma no painel. E dessa vez, eles não estavam dispostos a recuar. Perigo em cada curva. A noite caía espessa sobre estrada de terra. E as luzes do caminhão eram as únicas lanças de brilho cortando o breu. Caio apertava o volante com mais força do que o normal. A presença de Luna ali, tão perto dele, tão carregada de mistério, acendia em seu peito uma mistura incômoda de desejo, curiosidade e desconfiança. Ela havia contado uma versão dos fatos. Mas seria a única. Seria verdadeira. Ele sabia que na estrada, todo mundo carrega segredos. Mas o dela podia ser fatal. A sombra no retrovisor. Luna percebeu primeiro. Eles voltaram, murmurou, olhando pelo espelho lateral. Os faróis distantes o seguiam como olhos famintos na escuridão. Caio engatou a marcha e acelerou. O caminhão roncou. Pesado, mas obediente. Eles não vão desistir, ela disse, firme. Aquele homem, o que tentei me defender, ele quer me calar. Me apagar. Caio a olhou de canto. O que mais ela não havia dito? Vamos sair da estrada. Conheço um caminho velho, um desvio por dentro das fazendas. Você confia em mim? Ela perguntou. Ele não respondeu, mas virou o volante. Trilha de terra e memórias. O caminhão deslizou por uma trilha estreita entre cercas de arame farpado. Era uma estrada esquecida, que Caio usava anos atrás para escapar de blitz noturna.
As árvores formavam túneis naturais, e o barulho de grilos tomava conta da cabine. Caio. Ela quebrou o silêncio. Eu menti. Um pouco. Ele manteve os olhos na estrada. Imaginava. Aquele homem. Eu não só me defendi. Eu quase matei. Caio respirou fundo. Ele merecia. Ela hesitou. Merecia. Silêncio. Então, talvez você tenha feito o que precisava. Luna encostou a cabeça no vidro, aliviada. Nenhuma resposta vinda dele foi tão importante quanto essa. O esconderijo. Meia hora depois, Caio parou o caminhão numa clareira entre eucaliptos. Ali havia um antigo galpão abandonado, de quando transportava cargas agrícolas para a fazenda de seu pai, anos atrás. Ninguém passa aqui. Vamos esperar até amanhecer. Luna desceu primeiro. Caminhou entre os entulhos, esticando os braços. O ar fresco da madrugada era um alívio. Você é sempre assim? Silencioso, duro, mas protetor. Caio saiu da boleia e encostou na porta, cruzando os braços. Aprendi que estrada boa é aquela que não fala muito. E gente boa também. Ela se aproximou. Um passo. Depois outro. A luz da lua iluminava seu rosto. E algo ali quebrava a frieza de Caio. Sabe, acho que você se esconde da vida. Atrás do motor. Do diesel. Do passado. Caio não respondeu. Ela parou diante dele. Muito perto. Mas hoje você me salvou. E isso vai ficar comigo. À noite. Eles passaram algumas horas ali. Luna dormiu no banco reclinado da cabine. Caio ficou do lado de fora, apoiado no capô, vigiando o horizonte escuro, o cigarro aceso tremendo entre os dedos. Em algum momento, ele pegou no sono também. Mas antes disso, olhou para ela pela última vez. Dormindo, frágil e forte ao mesmo tempo. E pensou, em que ponto comecei a me importar tanto com alguém que mal conheço? Pela manhã, o som dos pássaros o acordou. E a ausência de Luna na cabine fez seu coração disparar. Luna. O caminhão estava intacto. Nada fora do lugar. A mochila dela ainda no banco. Mas ela tinha sumido. Caio saiu correndo, chamando. Seguiu as marcas de pegadas na terra úmida. A encontrou no riacho, lavando o rosto, sentada numa pedra. Desculpa. Precisava pensar. Estava sufocada. Ele respirou aliviado, mas não disse nada. Decisão. Voltaram para a estrada. O sol nascia tímido, e Caio sabia que não podiam ficar parados por muito tempo. Vou te deixar numa rodoviária. Lá você decide o que faz, disse ele. E se eu disser que quero continuar com você? Ele virou lentamente. Por quê? Porque aqui, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto caçada. Me sinto livre. Caio engoliu em seco. Essa estrada só tem uma regra. Ninguém fica para sempre. Reencontro com o perigo. No final da manhã, enquanto cruzavam o trecho urbano de uma cidade pequena, um carro prata com vidros escuros os emparelhou no sinal vermelho. Luna o reconheceu. É ele. Caio não esperou. Acelerou antes do sinal abrir, virando bruscamente numa rua lateral. O caminhão balançou, raspou no meio-fio, mas ganhou vantagem. O carro seguiu. Dessa vez, Caio percebeu algo diferente. Eles estavam armados. E desesperados. Luna se abaixou novamente. Se eles me pegarem, vão me fazer sumir. E ninguém vai perguntar onde fui parar. Caio passou por um mercado, subiu a calçada e derrubou algumas caixas de frutas. A cidade era pequena, mas com ruas apertadas. Vantagem para ele, que conhecia caminhões como ninguém. A traição. Foi numa rua sem saída que tudo virou. O caminhão foi fechado. O carro parou na frente. 2 homens armados saíram, abrindo a porta da boleia. Acabou. Desce, disse um deles. Caio levantou as mãos. Mas algo não fazia sentido. Eles não olharam para ele. Só para ela. Luna saiu com as mãos erguidas. Um deles se aproximou e a abraçou. Demorou, hein? Disse o homem, sorrindo. Caio congelou. O quê? O homem olhou para Caio. Valeu por cuidar da minha mulher, parceiro. Ela é cheia de charme, né? O engano. Luna olhou para Caio com pesar. Eu queria te contar. Me contar o quê? Ele perguntou, traído, furioso. Que eu precisava de alguém para me proteger. E você foi perfeito. Mas eu não planejei isso.
Eles me encontraram antes. Me usaram como isca. Queriam saber se você podia ser útil. Caio balançou a cabeça. Sem entender. O outro homem riu. Você é bom, Caio. Dirige como ninguém. A gente tem uma proposta para você. Caio olhou para Luna. Ela não sorria. Mas também não chorava. Apenas disse: eles não são bandidos. Não exatamente. E nem eu sou quem você pensa. Mas agora, você já faz parte disso. O motor do carro ligou. O silêncio pesou. Caio sabia que, a partir dali, a estrada não seria mais a mesma. Entre verdades e mentiras. Caio ainda segurava firme o volante quando o carro arrancou à frente, levando Luna e os dois homens que diziam tê-la resgatado. A poeira no ar misturava-se ao gosto amargo na boca. A sensação não era de perigo, mas de traição. E o pior, ele ainda se importava com ela. Eles tinham dito que ele fazia parte daquilo agora. Mas daquilo o quê? Caio girou a chave. O motor roncou. A estrada o chamava de novo. E ele sabia. Não ia deixar essa história terminar assim. A oferta. Naquela noite, num galpão nos arredores de Ji-Paraná, Caio foi convidado, ou coagido, a uma conversa. O mesmo homem que havia agarrado Luna como se fosse seu dono, agora sorria com simpatia forçada. Meu nome é Guto Reis. Trabalho com logística paralela. Contrabando de alto valor. Sem armas, sem drogas. Só itens muito específicos. A Luna é nosso imã de talentos. E você, Caio, é um talento. Caio cruzou os braços. Então ela mentiu o tempo todo. Luna estava sentada num canto. Calada. Culpada. Ela falou verdades picadas. Como a gente faz quando precisa de alguém como você, disse Guto. Você dirigiu como ninguém. Fugiu como se tivesse nascido para isso. É disso que a gente precisa. Caio olhou para Luna. E você? Tá nisso faz tempo. Ela o encarou. Desde que percebi que o mundo só protege quem sabe enganar primeiro. A dúvida. Guto fez a proposta com calma. Uma carga única, sem violência, alto pagamento. Caio só precisava dirigir de Porto Velho até a fronteira com a Bolívia, cruzando uma rota limpa com o destino certo. E se eu disser não? Perguntou. Aí a gente agradece. E esquece que você nos viu. Mas eu duvido que queira voltar a carregar frete de papel higiênico por R$ 2 o quilômetro. Caio ficou em silêncio. Mas dentro dele, o ruído era ensurdecedor. A verdade por trás da fuga. Mais tarde, Luna o chamou do lado de fora. A noite era quente, e os sons da cidade ao longe pareciam distantes demais para alcançá-los ali. Você quer saber por que eu fugi de verdade? Ela perguntou. Caio assentiu. A história do motel é real. Mas não era sobre me defender. Era sobre escapar. Ela contou tudo. Guto não era seu namorado. Era seu chefe. E também um homem perigoso, manipulador, dono de uma rede de tráfico de peças raras, arte e até órgãos. Ela tentou sair. Fugiu. Mas ele a encontrou. E disse que se voltasse, perdoava. Se não voltasse, mataria o irmão dela, que estava sob vigilância. Eu voltei por medo. Mas também por você. Porque no fundo, eu queria que você me tirasse disso. Mas você é só um caminhoneiro. Certo? Caio não respondeu. A escolha. Pela primeira vez na vida, Caio pensou em sair da rota. Largar tudo. Voltar para casa não era mais uma opção. Ele sabia demais. Mas também não queria fazer parte daquilo. Luna o encarava com um olhar entre súplica e desafio. Você ainda confia em mim? Ela perguntou. Ele desviou o olhar. Eu confio na estrada. E ela tá me dizendo que isso aqui vai acabar mal. O plano. Caio passou a noite em claro. Observou os mapas. Pensou nas rotas. Sabia que se fosse aceitar aquela entrega, teria que fazer isso com um plano. Não para eles, mas para sair com vida. E levar Luna também, mesmo que ela não soubesse. Na manhã seguinte, Guto entregou os documentos falsos, os pontos de parada e o caminhão, um modelo igual ao dele, mas com placas clonadas. Caio olhou o painel. Reconheceu algo escondido na lataria interna. Um compartimento falso. Sabia que ali não tinha peças raras. Tinha algo muito mais perigoso. O início da viagem. Luna foi com ele. Por escolha ou por obrigação, não ficou claro. Mas ela sentou-se ao lado dele novamente, como naquela primeira vez.
Vai me odiar se isso tudo acabar mal? Ela perguntou. Caio olhou para a estrada. Eu já me odeio por estar nessa. Revelações na cabine. Durante o caminho, Luna revelou mais. O irmão dela, Rafael, tinha sido forçado a trabalhar com Guto anos atrás. Era programador e havia desenvolvido um sistema de rastreamento de cargas que agora era usado para encobrir o contrabando. Se eu sair, ele morre. Se eu fico, eu morro por dentro. Caio entendeu então que ela era prisioneira de uma história maior. E talvez ele fosse a única chance real de tirá-la dali. Mas isso exigiria mais que coragem. Exigiria um plano que enganasse o próprio destino. A encruzilhada. No quilômetro 684, havia uma bifurcação. O caminho da missão, a rota de Guto, seguia à direita. Mas havia um desvio antigo pela esquerda, onde Caio sabia haver uma base policial discreta de fronteira. Você confia em mim? Ele perguntou. Luna arregalou os olhos. O que vai fazer? A coisa certa. Ela olhou com medo, mas também com esperança. A virada. Caio virou à esquerda. Luna segurou no painel, assustada. Você tá louco? Talvez. Mas vou acabar com isso agora. Atrás, um carro preto apareceu. Os homens de Guto estavam monitorando. Era questão de minutos até alcançá-los. Caio acelerou como nunca. A estrada de terra jogava poeira grossa para cima, e o motor rugia como uma fera ferida. A perseguição. Os pneus cantaram. A cabine balançava. Luna gritava instruções, mesmo sem saber onde estavam. Mas Caio conhecia cada curva, cada atalho. Quando avistou o posto policial improvisado, sinalizou com os faróis. Os soldados se espalharam. O carro preto freou, tentou dar ré, mas já era tarde. Confronto final. Guto foi preso no dia seguinte. Com provas, rastreamento e o testemunho de Luna, a rede foi desmantelada. Rafael foi resgatado. Caio recebeu uma proposta de proteção federal, mas recusou. Voltou para a estrada. Meses depois, numa rodovia qualquer, ele parou num posto para abastecer. E ali, encostada no capô de um carro vermelho, estava Luna. Precisa de carona? Ela perguntou, sorrindo. Caio riu. Só se for para bem longe do passado. Entre o perdão e o desejo. Caio demorou alguns segundos para acreditar no que via. Luna, encostada no capô do carro vermelho, o observava como se nada tivesse acontecido. Como se o tempo não tivesse passado desde aquele dia em que a estrada virou campo de batalha. Tá me seguindo ou é só saudade do diesel? Ele soltou, meio sorrindo. Luna riu. Saudade. De você, Caio. Ele desceu do caminhão, o coração batendo rápido demais para um homem que jurou não mais se apegar. A conversa que nunca aconteceu. Eles sentaram-se à sombra do posto, tomando café de garrafa térmica e comendo pão com ovo requentado. Tudo ali era simples. Menos o que havia entre eles. Depois de tudo, não imaginei que voltaria, ele disse. Nem eu. Mas depois que tudo passou, eu percebi que você foi o único que não quis nada de mim. Nem controle, nem vantagem. Só queria entender quem eu era. E mesmo assim, ficou do meu lado. Caio olhou para o horizonte. A estrada ensina isso. A escutar sem exigir. A estar sem pertencer. Luna encarou o olhar dele. Mas eu quero pertencer. Uma nova proposta. Luna explicou que agora estava livre. Tinha um novo nome, nova identidade, graças ao acordo de proteção que firmara após ajudar a prender Guto. Mas a liberdade vinha com solidão. E você? Continua nesse bruto aqui? Perguntou, batendo de leve na lataria do caminhão. Não sei fazer outra coisa. E se eu dissesse que tem um plano? Um caminhão, uma rota, uma proposta de parceria. Eu atrás do volante também. Juntos. Caio a olhou desconfiado. Você quer voltar para a estrada? Não. Eu quero voltar para a vida. E ela começa contigo. A estrada 2. Decidiram seguir juntos por alguns dias, para testar a convivência. Como ela disse brincando. Caio não admitiu, mas estava feliz. Pela primeira vez, dividia a estrada com alguém que não era só passageira. Luna aprendia rápido. Mudava os pneus, conferia os freios, preenchia a planilha. E, à noite, ria das histórias dele, enquanto dormiam nos colchões improvisados da boleia. E Caio se pegava sorrindo por dentro.
Algo que não fazia desde antes de perder o pai, o caminhão antigo, e a esperança de que o mundo ainda podia ser bom. Sinais do destino. Numa parada em Cuiabá, Luna se afastou para comprar café. Caio ficou abastecendo o caminhão. Foi ali que um homem com boné e barba por fazer se aproximou. Você é o tal Caio, né? Ele assentiu, em alerta. Tenho um recado. O serviço não acabou. Antes que pudesse reagir, o homem entregou um envelope e desapareceu. Dentro, uma foto. Luna ao lado de um homem desconhecido. Sorrindo. Data recente. A dúvida retorna. Caio guardou a foto no bolso. Quando Luna voltou, fingiu normalidade. Mas o clima mudou. Ele estava diferente. Frio de novo. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Acho que sim. Mas ainda não sei o que. Ela franziu o senho. Não começa com isso. Se for algo sobre mim, fala logo. Caio não respondeu. Mas o silêncio pesava. A dúvida, antes vencida, agora voltava a invadir a boleia. Confronto na estrada. Horas depois, pararam num mirante. A tensão entre os dois era visível. Luna já não escondia o incômodo. O que está acontecendo, Caio? Ele mostrou a foto. Luna olhou. E respirou fundo. Esse é o Felipe. Ele me ajudou no processo de mudança de identidade. Mas ele se apaixonou. E eu não correspondi. Quando eu saí, ele ficou magoado. Não achei que ele faria algo assim. Por que você não contou? Caio perguntou, a voz embargada. Porque eu sabia que você reagiria assim. Sempre esperando ser traído. Sempre pronto para sair. A ferida antiga. Caio finalmente contou sobre o passado. Sobre a mulher que o abandonou quando ele perdeu o caminhão original num roubo. Sobre a vida que desmontou depois disso. Sobre o medo de confiar de novo. Eu aprendi que quem a gente leva na boleia pode descer no meio da curva. Luna segurou a mão dele. Eu não sou ela. E essa estrada aqui, eu escolhi. Não fui jogada nela. A decisão de continuar. Naquela noite, dormiram abraçados pela primeira vez. Não foi paixão impulsiva, nem desejo cego. Foi abrigo. Foi cura. Caio acordou com a cabeça dela no peito e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. O chamado inesperado. Pela manhã, uma ligação interrompeu o silêncio. Era Rafael, o irmão de Luna. Vocês precisam sair dessa rota. Rastrearam vocês. Guto não está mais preso. Houve um erro judicial. E ele quer vingança. O sangue de Caio gelou. Como ele nos achou? Talvez tenha te seguido. Ou talvez tenha sido Felipe. Luna apertou o braço de Caio. Vamos correr. Agora. O retorno à luta. De novo, estavam fugindo. Mas agora era diferente. Eles estavam juntos. E sabiam o que arriscar. Guto estava solto. E queria fechar as pontas soltas. Luna era uma delas. Caio. Agora também. Eles seguiram pela BR-364, rumo ao interior. Usaram rotas secundárias. Dormiram em postos escondidos. Mudaram placas. Pintaram faixas do caminhão. Mas sabiam. Uma hora, ele viria. Numa noite chuvosa, ao pararem em um posto desativado, Luna olhou para Caio. Se algo acontecer comigo, você corre. Promete. Caio segurou o rosto dela com as duas mãos. A única promessa que eu faço é que você não vai mais correr sozinha. Ela sorriu. E no rádio CB do caminhão, uma voz entrou, rouca, familiar. Olha só, os pombinhos fugindo de novo. Mas dessa vez, eu vim buscar o que é meu. A última rota. O rádio ficou mudo por alguns segundos após aquela voz rouca ecoar. Caio segurava o volante com força. Os dedos duros, a respiração pesada. Luna, sentada ao lado, parecia encolher na própria pele. Era como se todas as estradas por onde tinham passado agora se fechassem ao redor deles. Foi ele. Ela sussurrou. Guto, ele encontrou a frequência. Isso não é só uma ameaça, respondeu Caio. É um aviso. Ele tá perto. O plano de resistência. Eles sabiam que correr eternamente não era mais uma opção. A caçada tinha voltado à estaca zero. Mas agora, Luna e Caio estavam juntos. E não estavam mais dispostos a fugir. E se a gente montar uma armadilha? Sugeriu Luna. Como? Ele quer me pegar. Quer me ver com medo. Então,
Vamos dar a ele o que quer. Só que do nosso jeito. Um lugar do passado. Caio conhecia um desvio nas montanhas, uma antiga pedreira desativada perto da divisa de Mato Grosso com Rondônia. Isolada, cheia de curvas perigosas, sem sinal de celular. Era o cenário ideal para um acerto de contas. Foram até lá com o caminhão. Armaram uma barricada improvisada, esconderam a cabine, posicionaram o rádio para emitir um sinal aberto, o suficiente para atrair quem os caçava. Luna respirava fundo, com os olhos fixos no horizonte. Se eu não sair viva disso... Caio a interrompeu. Você vai. Porque agora, a carga mais valiosa sou eu. E não largo no meio da curva. O confronto. Às 3 da manhã, os faróis de um SUV cortaram o breu da estrada. Desceu Guto, acompanhado de 2 capangas. Armados. Ele andava devagar, sorrindo como se estivesse entrando num jogo que já sabia o final. Luna, você sempre soube fugir, mas nunca soube esconder a alma. E Caio, um caminhoneiro com coração demais para viver nesse mundo. Caio deu um passo à frente. Se você quer ela, vai ter que passar por mim. Com prazer, Guto respondeu, apontando a arma. Mas antes que puxasse o gatilho, um disparo ecoou do alto da colina. Era Rafael. Ele havia rastreado a frequência usada por Guto e alertado a polícia local. No instante seguinte, viaturas cercaram o local. Tiros, gritos, confusão. Caio empurrou Luna para o chão e se jogou sobre Guto. A arma disparou para o alto, e os dois rolaram na terra, lutando como animais feridos. Guto era mais forte, mas Caio tinha algo que ele não, motivo. O fim de um pesadelo. Quando a poeira baixou, Guto estava algemado, os olhos arregalados de raiva. Isso não termina aqui, ele rosnou. Para você, termina assim, disse Luna. Porque agora você perdeu tudo. Até o controle. Caio, machucado, ajoelhou-se. Luna o ajudou a se levantar. Você tá bem? Ela perguntou. Mais do que nunca. Rafael os abraçou. Vocês venceram. Um novo começo. Dias depois, o caso virou notícia. Guto foi finalmente preso sem direito a recurso. A quadrilha dissolvida. Luna teve sua liberdade de volta. Agora, real. E Caio? Caio foi convidado para trabalhar como consultor em segurança de transporte. Recusou. A estrada ainda me chama, ele disse. Mas agora, quero pilotar com paz na boleia. A última entrega. Alguns meses se passaram. O caminhão estava renovado. A cabine reformada. Um novo nome pintado na porta. LIC, Transporte de Verdades. Luna e Caio abriram uma pequena empresa. Ela dirigia metade do tempo, ele a outra metade. E, nos intervalos, escreviam. Contavam histórias reais da estrada. Criaram um canal com narrativa sobre o que viveram. Sem nomes, sem provas, mas com alma. O primeiro vídeo viralizou. O convite final. Num posto na Bahia, uma adolescente se aproximou da cabine. Vocês são o casal da história do caminhão vermelho. Caio e Luna riram. Depende. Qual parte da história você ouviu? A menina respondeu. A parte em que o caminhoneiro protege a moça que só queria ser livre. Essa parte me fez acreditar no amor. Caio olhou para Luna. Ela sorriu. Quer uma carona? Perguntou ele. A menina arregalou os olhos. Sério. Só até a próxima parada. Mas cuidado, a gente carrega verdades. Epílogo. Nas entrelinhas da estrada. Na boleia. Luna escreveu mais uma crônica. Nem toda carona é viagem. Às vezes, é reencontro. Nem todo caminhão carrega carga. Alguns carregam almas. E nem toda estrada é de asfalto. Algumas são de cicatrizes. Caio fechou o notebook. Vamos. Sempre, ela respondeu. E o caminhão seguiu. Não como fuga, mas como promessa. De que a estrada deles não teria fim. Apenas novos começos. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Até a próxima viagem!